Olá, amigos de paz. Que bênção ter você por aqui para mais um encontro com as histórias bíblicas que tanto nos inspiram. Sabe, cada vez que eu estudo esses relatos, fico impressionado com a profundidade deles, e o de hoje não é diferente. Tenho certeza que você vai gostar, então vem comigo descobrir mais. A jornada de Deuteronômio. Um legado que ecoa através dos séculos. Deuteronômio, o quinto livro da Torá, transcende a mera conclusão dos livros anteriores. Ele se revela como um testamento vivo, um apelo apaixonado de Moisés, o grande legislador, à fidelidade de uma nova geração. Longe de ser um epílogo simples, este livro é a essência do pacto entre Deus e seu povo, um chamado à obediência que ressoa com poder e clareza até os dias de hoje. Ao nos aprofundarmos em suas páginas, descobrimos um tesouro de sabedoria e direcionamento divino, capaz de transformar nossa compreensão da fé e de nosso papel no mundo. A aparente repetição de leis e narrativas em Deuteronômio, que ecoa cerca de 70% do que já foi apresentado em Êxodo, Levítico e Números, possui um propósito divino e estratégico. Moisés, consciente de que a geração do Êxodo pereceu no deserto, agora se dirige a uma nova geração, à beira de entrar na terra prometida de Canaã. Ele assume o papel de um mestre dedicado, não apenas recitando os mandamentos, mas desdobrando-os, explicando seu significado e aplicando-os ao contexto da vida na nova terra. Essa recontextualização vital das leis não é redundância, mas uma ferramenta pedagógica essencial. Moisés prepara seu povo para um futuro que ele próprio não testemunharia, enfatizando a importância crucial da obediência e fidelidade. As palavras de Deuteronômio são um guia para a aliança, tornando-a relevante e operante para as gerações vindouras. O livro é, portanto, um lembrete perpétuo de que a aliança não é estática, mas dinâmica, exigindo uma compreensão renovada e uma aplicação constante. O coração da fé judaica, o Shema Israel. No cerne de Deuteronômio, pulsa uma das passagens mais sagradas e centrais para a fé judaica, o Shema Israel, encontrado em Deuteronômio 6, 4, 9. Este texto imponente começa com a declaração fundamental: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Mais do que uma afirmação teológica, o Shema é o pilar inabalável do monoteísmo judaico, uma confissão de fé que molda a cosmovisão e a identidade de um povo. Para os judeus, o Shema transcende um mero versículo. É uma oração diária, recitada com devoção pela manhã e à noite. Ele ancora a identidade do povo e define seu relacionamento íntimo com o Criador. O comando Ouve, ó Israel, não é um convite passivo. É uma convocação ativa para amar o Senhor com todo o coração, toda a alma e todas as forças. Este amor não é efêmero, mas um compromisso total que impregna cada faceta da existência humana. O Shema instrui ainda a internalizar essas palavras de forma profunda, atando-as como sinal na mão, tendo-as como frontais entre os olhos e escrevendo-as nos umbrais das casas e nas portas. Assim, o Shema Israel se eleva de um simples mandamento para um chamado vibrante à fé vivida, integral e apaixonada. Ele nos lembra que a fé não é apenas crer, mas viver, respirar e manifestar o amor a Deus em cada gesto e decisão. A autoridade de Deuteronômio nas palavras de Jesus. A autoridade e a relevância duradoura de Deuteronômio são poderosamente demonstradas nos evangelhos, especificamente no momento crucial da tentação de Jesus no deserto. Após 40 dias de jejum, enfraquecido fisicamente, mas fortalecido espiritualmente, Jesus enfrenta o próprio Satanás. Este confronto, narrado em Mateus 4 e Lucas 4, não é apenas uma batalha pessoal, mas um embate cósmico entre o reino de Deus e as forças das trevas.
A arma escolhida por Jesus para repelir cada investida do tentador foi a palavra de Deus e, notavelmente, versículos extraídos do livro de Deuteronômio. Na primeira tentação, quando o diabo o incita a transformar pedras em pães para saciar sua fome, Jesus responde com firmeza: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4, uma citação direta de Deuteronômio 8:3. Quando Satanás o leva ao pináculo do templo e o desafia a se jogar para provar sua divindade, Jesus replica: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Mateus 4:7, extraído de Deuteronômio 6:16. Finalmente, quando o diabo oferece todos os reinos do mundo e sua glória em troca de adoração, Jesus ordena com autoridade inabalável: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4:10, uma poderosa citação de Deuteronômio 6:13. Ao usar exclusivamente Deuteronômio para confrontar o tentador, Jesus não apenas o derrota, mas também sublinha a importância fundamental deste livro como um guia para a fidelidade, a obediência e a adoração verdadeira. Ele nos ensina que a palavra de Deus, quando internalizada e corretamente aplicada, é nossa mais poderosa defesa espiritual. A escolha de Jesus revela que Deuteronômio não é um livro apenas de regras, mas de princípios divinos que sustentam a vida em santidade. Consequências da escolha, bênçãos e maldições em Deuteronômio 28. Deuteronômio 28 apresenta uma das passagens mais solenes e impactantes de toda a Escritura. Um capítulo que confronta o leitor com as profundas implicações da escolha entre a obediência e a desobediência à aliança divina. Moisés delineia com clareza as bênçãos prometidas àqueles que seguem fielmente os mandamentos de Deus e as terríveis maldições que se seguiriam à desobediência do povo. As bênçãos descrevem um cenário de prosperidade abundante, segurança e o favor divino incondicional para os que permanecem leais ao Senhor. É um quadro de vida plena, onde a terra frutifica, os inimigos são derrotados e a presença de Deus abençoa cada aspecto da existência. Essa promessa de bênçãos serve como um incentivo poderoso à fidelidade, demonstrando o desejo de Deus de ver seu povo prosperar em todos os sentidos. Por outro lado, as advertências sobre as maldições são descritas com uma precisão profética assombrosa, detalhando as consequências da apostasia nacional. Moisés, inspirado por Deus, elenca uma série de calamidades que incluiriam derrotas militares, doenças devastadoras, fome generalizada, secas implacáveis e, em última instância, o doloroso exílio da terra prometida. A descrição vívida dessas consequências serve como um alerta severo. Moisés adverte que, se o povo se desviar para a idolatria e romper a aliança com Deus, eles seriam expulsos da terra e dispersos entre as nações. A precisão dessas profecias históricas, que se cumpriram em grande parte na história de Israel, destaca a seriedade da aliança com Deus e a soberania divina sobre os destinos das nações e da humanidade. Deuteronômio 28, portanto, não é apenas um registro histórico, mas um testemunho vivo da veracidade da palavra de Deus e um chamado perpétuo ao arrependimento e à fidelidade contínua. Ele nos lembra que as escolhas que fazemos hoje têm ecos eternos. A revolução da justiça social em Deuteronômio. Uma das características mais notáveis e verdadeiramente revolucionárias do livro de Deuteronômio é sua profunda e insistente preocupação com a justiça social. Em um mundo antigo,
onde o poder frequentemente ditava o direito e os mais fracos eram facilmente explorados e oprimidos. Deuteronômio estabelece um padrão ético extraordinariamente elevado que desafia as normas de sua época e continua a inspirar reformas sociais. Cerca de 25% de todas as leis deuteronômicas são dedicadas especificamente à proteção dos membros mais vulneráveis da sociedade: órfãos, viúvas e estrangeiros residentes. Esses grupos, historicamente desprovidos de poder e proteção social, recebem atenção especial e explícita no livro, refletindo o coração de Deus pela equidade e compaixão. A lei divina busca ativamente corrigir desequilíbrios sociais e garantir que ninguém seja deixado para trás. Deuteronômio proíbe expressamente a perversão do direito desses estrangeiros, órfãos e viúvas, garantindo que suas vozes sejam ouvidas e seus direitos sejam defendidos. Além disso, o livro assegura que esses grupos tenham acesso à colheita e aos dízimos trienais, que deveriam ser compartilhados com eles. Essa provisão demonstra um sistema de segurança social rudimentar, mas profundamente humano, enraizado na fé. O livro também estipula o pagamento justo e pontual dos trabalhadores diaristas, protegendo-os da exploração e garantindo sua subsistência. A concessão de empréstimos sem usura excessiva aos necessitados é outro ponto crucial, impedindo a opressão econômica e promovendo a solidariedade comunitária. Adicionalmente, a remissão de dívidas a cada 7 anos no ano sabático oferece um ciclo de renovação e uma chance de recomeço para os endividados. A justiça nos tribunais deve ser imparcial, sem acepção de pessoas, garantindo que ricos e pobres, poderosos e vulneráveis sejam tratados igualmente perante a lei. Deuteronômio, assim, estabelece um padrão de responsabilidade social que transcende seu tempo, refletindo o chamado divino por um mundo onde a dignidade intrínseca de cada pessoa é honrada, protegida e promovida ativamente. Este é um legado que continua a nos desafiar a construir sociedades mais justas e compassivas. A despedida de Moisés, humildade e legado divino. Após liderar o povo de Israel por 40 anos através do deserto, Moisés, o servo fiel de Deus, chega ao seu momento de despedida. Tendo transmitido a lei e preparado o povo para a entrada na terra prometida, Deus o conduz ao cume do Monte Nebo. De lá, seus olhos contemplam a vastidão de Canaã, a terra que mana leite e mel, a realização de uma promessa de séculos. No entanto, conforme Deus havia previamente anunciado, Moisés veria a terra prometida, mas não entraria nela. Este fato, por mais que possa parecer duro, sublinha um princípio divino de soberania e que até os maiores líderes são instrumentos na mão de Deus. O relato em Deuteronômio 34, 5, 6 descreve a morte de Moisés com uma simplicidade majestosa e um detalhe singular que ressalta a intervenção divina. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale na terra de Moabe, defronte de Bet-peor. E ninguém soube até hoje o lugar da sua sepultura. A morte misteriosa de Moisés e seu sepultamento oculto por Deus servem como um poderoso lembrete de que mesmo os maiores servos de Deus são apenas instrumentos em suas mãos e que toda a glória e honra pertencem exclusivamente ao Senhor. A tradição judaica sugere que esse sepultamento divino e oculto evitou a idolatria em torno da figura de Moisés, um homem por meio do qual Deus realizou milagres extraordinários e entregou sua lei. A ausência de um túmulo conhecido impediu que se tornasse um local de culto, mantendo o foco na adoração ao Deus que o chamou. Esse episódio finaliza a vida terrena do grande profeta com uma intimidade singular entre o Criador e seu servo fiel.
marcando um ponto de transição crucial na história de Israel. A profecia do profeta semelhante a Moisés, uma antecipação do Messias, uma das profecias mais significativas e de longo alcance do Antigo Testamento, encontra-se em Deuteronômio 18, 15, 19. Nesta passagem, Moisés declara ao povo que o Senhor levantará um profeta semelhante a ele do meio deles, alguém a quem devem ouvir atentamente. Essa promessa surge em meio a advertências severas contra práticas divinatórias pagãs, destacando a singularidade da revelação divina em Israel. A profecia aponta para uma linhagem especial de profetas que Deus suscitaria em Israel, que falariam em seu nome e guiassem o povo. Contudo, a expressão semelhante a mim sugere alguém com uma estatura única, um mediador da aliança, um legislador e alguém que teria uma intimidade e autoridade especiais com Deus, talvez sem precedentes desde o próprio Moisés. Embora ao longo dos séculos diversos profetas tenham surgido em Israel, nenhum deles alcançou plenamente a grandeza, a autoridade ou a proximidade com Deus que Moisés possuía. A expectativa por esse profeta prometido permaneceu viva e ardente entre o povo judeu, gerando uma esperança messiânica que permeava suas expectativas por um libertador definitivo. Essa esperança perdurou até o advento de Jesus Cristo no Novo Testamento. Os primeiros cristãos, imbuídos da compreensão das Escrituras hebraicas, reconheceram em Jesus o cumprimento definitivo e perfeito dessa antiga promessa deuteronômica. Pedro, em seu sermão após a cura do coxo, Atos 3, 22, 23, menciona essa profecia e a aplica diretamente a Jesus como o profeta semelhante a Moisés, mas infinitamente maior em sua autoridade e missão. Assim, Deuteronômio aponta não apenas para um sucessor de Moisés na liderança do povo hebreu, mas antecipa de forma profética o Messias prometido. Este Messias não apenas conduziria seu povo, mas levaria a todos os que nele crescem a verdadeira terra prometida, a salvação e a vida eterna em comunhão com Deus. A profecia de Deuteronômio 18 é, portanto, um elo vital que conecta o Antigo e o Novo Testamento, revelando a continuidade do plano redentor de Deus. O convite à vida plena, escolhas e consequências. Deuteronômio, em sua essência mais profunda, é um convite eloquente à reflexão sobre a vida plena em Deus. Ao longo de suas páginas, somos confrontados repetidamente com a seriedade das escolhas que fazemos, a natureza intrínseca da verdadeira fé e o caráter multifacetado de um Deus que é ao mesmo tempo justo em seus julgamentos e infinitamente misericordioso em seu amor. Este livro não oferece um caminho fácil, mas um caminho de propósito e significado. Moisés, em suas últimas e poderosas palavras ao povo de Israel, não se limita a reiterar leis e mandamentos. Ele traça um caminho claro de bênçãos para aqueles que optam pela obediência e fidelidade incondicional a Deus. Essa escolha pela vida, conforme apresentada em Deuteronômio, vai muito além de uma mera existência física. É um chamado a abraçar um estilo de vida que permeia e transforma cada aspecto da nossa existência. Isso significa, primeiramente, cuidar ativamente dos vulneráveis em nossa sociedade, estendendo a mão aos necessitados, aos órfãos, às viúvas e aos estrangeiros, conforme os princípios de justiça social que o livro tão claramente estabelece. Significa também ouvir atentamente a voz divina, discernindo sua vontade em meio ao ruído do mundo e aplicando seus ensinamentos em nossa jornada diária. É viver em uma profunda e constante comunhão com o Criador, reconhecendo sua soberania em tudo. O livro de Deuteronômio nos desafia a viver uma fé ativa e apaixonada, que se manifesta não apenas em palavras, mas em ações concretas. É uma fé que busca incessantemente a justiça social em todas as suas formas,
que honra a dignidade inerente de cada pessoa e que, acima de tudo, reconhece que toda glória, todo louvor e toda honra pertencem unicamente ao Senhor. Gratidão e memória, pilares da fidelidade. Deuteronômio também nos convida a uma profunda reflexão sobre a importância da gratidão e da memória como pilares fundamentais para a fidelidade e a confiança em Deus. Ao longo de suas exortações, Moisés incessantemente incentiva o povo a recordar e a valorizar os feitos poderosos de Deus em sua história, desde a miraculosa libertação da escravidão no Egito até os cuidados providenciais durante a longa e árdua jornada pelo deserto. A ênfase na memória não é meramente um exercício de nostalgia ou um simples recordar de eventos passados. É, na verdade, um chamado vigoroso à gratidão contínua e a uma confiança inabalável no cuidado divino, tanto para os desafios presentes quanto para os futuros. Recordar as intervenções passadas de Deus na história não só fortalece a fé individual e coletiva, mas também alimenta a esperança para enfrentar as adversidades que ainda virão. Deuteronômio nos lembra de forma incisiva que somos um povo marcado indelevelmente pela fidelidade e pela bondade de Deus. Essa consciência profunda deve moldar nossa postura diante da vida, gerando um coração repleto de louvor e uma confiança inabalável em meio às mais severas adversidades. É um lembrete de que o Deus que agiu no passado é o mesmo que age no presente e agirá no futuro. Um chamado diário à prática e à plenitude. Ao concluirmos nossa jornada de exploração pelo livro de Deuteronômio, somos confrontados com um desafio final e crucial: o da importância de escolher a vida em sua plenitude, não como um conceito abstrato, mas como uma realidade diária. Mais do que uma simples existência passiva, escolher a vida em Deuteronômio significa abraçar, de forma consciente e intencional, um estilo de vida que permeia cada aspecto da nossa existência e de nossos relacionamentos. Isso implica honrar o Criador em todas as nossas ações, desde as mais grandiosas até as mais triviais, reconhecendo que Ele é a fonte de tudo o que temos e somos. Significa também cultivar relacionamentos interpessoais que sejam profundamente baseados na fidelidade, na verdade e no amor, espelhando o próprio caráter de Deus. E, fundamentalmente, significa buscar constantemente a justiça e a misericórdia em todas as interações e decisões. O convite à vida plena, presente em Deuteronômio, não é um chamado vago ou distante, reservado para momentos de grande religiosidade. Pelo contrário, é uma oportunidade diária, acessível a cada um de nós, de vivermos de acordo com os princípios divinos que foram revelados de forma tão clara e poderosa nesse antigo livro. É a chance de transformar a teoria em prática, a fé em ação. Que as lições profundas aprendidas ao longo dessa jornada inspiradora nos motivem não apenas a compreender intelectualmente os ensinamentos atemporais de Deuteronômio, mas, muito mais importante, a praticá-los ativamente em nosso dia a dia, em nossas famílias, em nossas comunidades e em todas as esferas de nossa influência. Que a sabedoria de Deuteronômio se torne a bússola que nos guia. Escolha a vida. Que as verdades imutáveis de Deuteronômio inspirem você a buscar um relacionamento mais profundo e significativo com o Deus revelado nas Escrituras. A escolha pela vida plena, pela obediência e pelo amor a Ele é o caminho para a verdadeira realização e paz. Que as verdades de Deuteronômio inspirem você a buscar um relacionamento mais profundo com o Deus revelado nas Escrituras.